Meus queridos amigos, é sempre uma alegria nós estarmos aqui reunidos para conversarmos sobre doutrina espírita. A doutrina espírita, para nós, hoje, nessa atualidade, nessas dificuldades, nesse momento pelo qual nós estamos passando, ela se torna uma ferramenta muito importante em nossas mãos. O quanto nós podemos, primeiro, aprender de doutrina espírita na prática, vendo, observando tudo aquilo que está acontecendo aí à nossa volta. Segundo, quanto a doutrina nos fornece de ferramentas para que nós possamos ajudar aos nossos semelhantes. Temos uma visão diferente da vida, temos uma visão mais ampla, uma visão mais aberta, sem misticismo, sem sobrenaturais, sem castigos, e tantas outras coisas, sem aquelas palavrinhas terríveis que nós já tiramos do nosso dicionário: acaso, destino, sorte, azar. Tudo isso nós sabemos que a doutrina demoliu. A doutrina acabou com todas essas palavras dentro do nosso dicionário, nos mostrando o quê? Que a vida é uma sequência de fatos. A vida é uma relação de causa e efeito. Então, tudo tem uma base, tudo tem uma explicação. Nada acontece pelo acaso, porque o acaso não existe. Então, essas coisas todas nós podemos ver pela doutrina e nós podemos estudar também pela doutrina. E aí, então, nós resolvemos conversar sobre uma coisa que certamente, algumas coisas que certamente já aconteceram conosco em termos de relacionamento com os nossos amigos, com os nossos semelhantes. Tudo isso que está acontecendo, com certeza já ouvimos aquela famosa pergunta, Você que é espírita, como é que você mostra tudo isso? Como é que você encara tudo isso? Ou o que o espiritismo fala a respeito desses acontecimentos todos? Todos querem saber. Por que isso? Porque em outras doutrinas religiosas não encontram explicação, não encontram uma explicação hoje lógica, racional. Nós não podemos esquecer que o mundo evolui, as pessoas evoluem. O conhecimento hoje é muito maior. Nós temos aí todas essas mídias, a internet, a trazer o conhecimento instantâneo para todos nós. Quanta coisa de pesquisa nós podemos fazer. Então, o sobrenatural hoje, aquelas coisas assim, que no passado falavam alto junto de nós, já não conseguem mais convencer a muitos. Muitos e muitos, e cada vez mais. Então, por isso essas perguntas, porque as pessoas não encontram dentro das suas religiões uma explicação. Por quê? Porque, normalmente, aqueles que têm o dever de esclarecer, o dever de educar, o dever de ensinar, também não sabem encontrar uma explicação. Então, é muito fácil a resposta. Quem sou eu para questionar os desígnios de Deus? Deus é quem comanda tudo. Deus é quem faz tudo. E nós, dentro da doutrina espírita, aprendemos que não é bem assim. Não é bem assim. Porque se assim fosse, primeiro, aonde estariam os atributos de Deus? Deus é imutável, Deus é perfeito, Deus é infinitamente justo e bom. Aonde ficariam todos esses conceitos que nós aprendemos dentro da doutrina espírita, mas que o mundo lá fora ainda também não conhece direito, não consegue entender isso. Porque quando nós olhamos a base de quase todas as doutrinas religiosas,
elas se encontram onde, né? Principalmente no Velho Testamento. E no Velho Testamento, nós vamos encontrar lá, desde um Deus amoroso e bom, até aquele Deus guerreiro, vingativo, né? Aquele Deus que muito se assemelha a nós, porque como o homem não sabia explicar, né, quem era Deus, ou melhor, como Kardec perguntou, né, o que é Deus, né, não encontravam explicações, então transferiram para Deus todas aquelas mazelas do ser humano. Então, Deus castiga um, Deus premia o outro e tudo mais, mostrando, né, se nós olharmos nu e cruamente para aquele Deus lá da antiguidade, nós vamos ver que era o Deus mais injusto que podia existir, tá? Porque privilegiava uns em detrimento de outros, né? Então, isso daí já nos mostra a dificuldade que as pessoas têm de entender as coisas. A segunda coisa que nós vemos, né, aí também o que é, né, a dificuldade das pessoas entenderem ou aceitarem a reencarnação. Então, por quê? Todos nós já passamos por isso, né? Porque nenhum de nós, vamos dizer assim, poucos de nós, na realidade, hoje, na atualidade, nasceram em casas espíritas. Tá? A maioria nasceu dentro de outros credos religiosos, né? Nossos pais, nossos avós, a grande maioria dos espíritas nasceu ali. Mas essa busca incessante pelo conhecimento, essa busca incessante, né, pelo entendimento daquelas incógnitas, daquelas dificuldades pelas quais nós estamos passando, é que fez com que nós procurássemos querer saber cada vez mais, né? E isso, então, nos deparamos com a reencarnação. E com a reencarnação, tudo se aclara, né? Tudo fica muito mais fácil. Por quê? Porque entendemos que somos espíritos em evolução. Somos espíritos que trazemos de um passado, tá, erros e acertos. Trazemos do passado já um conhecimento, tá, acumulado, que vamos ampliando, melhorando cada vez mais. Tá? Isso é fato. Basta que nós paremos e olhemos a nós mesmos. Tá? Um exemplo muito interessante disso, né? Todos nós já sempre tivemos alguma criança dentro da nossa casa, né? Bebê, um bebezinho, filhos nossos, netos, sobrinhos e tudo. E aí eu pergunto, da onde, muitas das vezes, aquela criança em tenra idade já rejeitam um alimento? Por quê? Por que ela gosta daquilo? Por que ela, desde cedo, faz a chamada pirraça, né? Tem já, que a gente sempre fala, né? Essa criança já tem um geninho desde pequena, né? Da onde ela adquiriu isso? Como ela conseguiu aquilo? Se foi cercada de carinho, de amor e tudo. Isso é uma das provas, tá, mais contundentes de que realmente já temos uma bagagem. Porque senão aquele bebê, aquela criança, né, aquele ser muito pequenino, ele não poderia se apresentar daquele jeito. Ele seria um reflexo da educação que ele está tendo. Tá? Então, ele não teria já, desde pequeno, aquelas posturas como eles apresentam. Isso não deixa de ser uma prova da reencarnação. Então, falarmos em reencarnação para os outros é um pouco difícil, mas temos que falar, temos que levar, deixar a cada um o raciocínio, deixarmos a cada um, né, pensar a respeito disso como nós pensamos um dia. E, através da reencarnação, nós vamos entendendo tudo o que está acontecendo, né? Por que tantas famílias estão sendo praticamente dizimadas aí pelo coronavírus, né? Estamos vendo aí, morre pai, morre mãe, morre filho, né? Em pouco tempo, dentro de uma família se acaba. Por que isso? Por que tantos que são chamados grupos de risco
contraem a doença, ficam lá 30, 40 dias entubados e tudo, e saem de lá curados. Nós vimos agora, há pouco tempo, um senhor de 104 anos sair de lá, tinha tudo para dar errado, vamos dizer assim, né? Dele não sobreviver. E quantos de 20, 20 e poucos anos, que são aqueles que se diz que são mais fortes e tudo mais, quantos desses estão aí desencarnando? Né? Por que isso? Por que tudo isso? E aí, nos socorrendo lá da doutrina espírita, do Livro dos Espíritos, Kardec vai nos mostrar. Fatal só o momento da morte, respondem os espíritos para ele. Chegado a esse momento, dela ninguém escapa. Ou seja, se não chegou o momento, nós escapamos, vamos dizer assim. Né? Então, vejam como a doutrina nos ensina as coisas. Né? Mas, voltando lá, lá atrás, né? Muitas pessoas vão dizer, mas por que eu tenho que sofrer, né? Se eu não sei a causa desse sofrimento? Já ouvimos isso também várias vezes. Né? Por que isso? E aí, estudando, né, a doutrina, quando a gente pega, por exemplo, essa obra magnífica e muito pouco consultada, até pelos espíritas mesmo, que chama-se a Revista Espírita, né? Porque a Revista Espírita, os 5 livros da codificação, eles estão todos dentro da Revista Espírita, né? Porque Kardec selecionou de lá o que ele achou que era o melhor para montar os 5 livros. Mas, fora isso, tem outras coisas lá. Tá? Kardec era um homem assim, que eu digo sensacional. Por quê? Se alguém publicava algo em algum jornal falando mal da doutrina espírita, ele ia lá, reproduzia aquilo que aquele jornal, aquele lá fez e apresentava os seus argumentos para rebater tudo aquilo que estava ali. Se alguém elogiava, ele também colocava lá. Se alguém questionava alguma parte da doutrina, ele imediatamente publicava aquilo dali e também apresentava as suas respostas. Então, é um apanhado de fatos, é um apanhado de exemplos magnífica a doutrina espírita. Né? E como nós estamos falando do pessoal que reclama, né, de sofrer sem saber a origem do sofrimento, lá na Revista Espírita de 1863, no mês de setembro, nós vamos encontrar exatamente essa pergunta. Tá? Mas o mais curioso, essa pergunta feita por espíritas. Um grupo de espíritas lá do interior da França escreve a Kardec falando exatamente sobre isso e apresentando a Kardec a ideia deles. Né? E que ideia era essa? Que a expiação de um erro só deveria acontecer no mundo espiritual. Por que eles falavam isso? Porque eles achavam que no mundo espiritual você teria conhecimento dos seus erros. Então, nada mais justo do que você resgatar esses erros, né? Você expiar esses erros, tendo pleno conhecimento disso. E isso, então, só se daria no mundo espiritual. Porque, ao reencarnarmos, nós tínhamos esse esquecimento do passado. Né? Então, era essa a teoria deles. E eles achavam que aqui nós só teríamos que passar por provas e nunca, né, por expiação de erros. Kardec, então, na resposta, numa longa resposta dele, ele vai mostrar a eles, tá, que, na realidade, não era bem assim. Eu até acredito que faltou um pouquinho mais de entendimento do que estava lá em O Livro dos Espíritos. Né? Porque na parte 2ª do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar um capítulo inteiro, né, chamado Da Volta
à vida material, né? Ou seja, do retorno aqui à vida material. Então, Kardec vai tratar lá, né? Prelúdio do retorno, né? Prelúdio da volta, que é as coisas que acontecem, né? Que antecedem o nosso processo reencarnatório. E nesse capítulo inteiro, então, nós vamos ver ali uma série de coisas muito interessantes, né? Nós vamos escolher o corpo, escolher aquele corpo que melhor vai se adaptar às nossas necessidades. Tá? Vamos escolher a família, né? E falando em família, na escolha da família, né? Quem quiser ver uma aula sobre isso daí, né? Recorra a Ivone Pereira na trilogia dela, né? O Cavaleiro de Lumière, o Drama da Bretanha e Nas Voragens do Pecado. No último livro, nós vamos encontrar quase que 2 capítulos, tá? Dedicados exatamente à montagem de uma família, tá? A ver como é montada a família em função das necessidades de cada espírito. Tá? E nós também vamos participar, olha aí, ó, a consciência, a ciência de que nós vamos participar da escolha das provas pelas quais vamos passar, da escolha da expiação também dos nossos erros. Se não tivermos a mínima condição, tá? Mas seremos avisados pelos amigos espirituais que farão, então, as melhores escolhas para nós e estarão ao nosso lado o tempo todo para nos ajudar, para nos tutelar. Então, nós temos consciência disso ao reencarnar. Kardec ainda chama a atenção para um outro detalhe, né? Toda noite nós nos desprendemos do nosso corpo, né? Durante o sono, todos nós retornamos à vida espiritual. Vamos lá, nos reencontramos com velhos conhecidos, com amigos nossos. E nesse retorno, todas as noites, ao mundo espiritual, tá? Ele nos alerta que a nossa consciência, por estarmos ali momentaneamente só ligado, né, por laços fluídicos ao nosso corpo, a nossa consciência ela se dilata. E quando ela se dilata, você tem uma visão maior. Então, você tem, normalmente, tá, à sua disposição a lembrança dos fatos que estão levando você à expiação de alguma falta do seu passado. Tá? E aí, então, nós temos consciência. Por isso, a expiação não se dá no mundo espiritual como entendiam aqueles espíritas lá do interior da França. Não, a expiação se dá aqui. Tá? As provas também se dão aqui. Mas Kardec vai mais longe nessa explicação. Quando ele nos apresenta algo muito interessante, né? Quando ele diz que uma expiação, tá, também pode ser uma prova. E quando uma prova também pode ser uma expiação. Então, vamos lá entender o que ele quis dizer com isso. Uma expiação. Digamos que no passado você usou mal o seu próprio corpo, através da bebida, através de um vício, através dos exageros alimentares, através, muitas das vezes, né, de submeter ao seu corpo a coisas exaustivas, né, e que acabaram fazendo com que você... isso, não estou nem querendo entrar naquela área, né, da saída intempestiva, né, da vida através do suicídio, né, quando muitos destruíram até o seu próprio corpo. Né? Mas está aí as razões. Então, o que acontece? Todas as vezes que nós, por reiteradas vezes, agredimos o nosso corpo, isso vai sendo plasmado no nosso perispírito. E levamos
também na nossa consciência, lá para o mundo espiritual, esse erro ele fica conosco, né? Porque a nossa consciência é o nosso próprio tribunal. Tá? É ela que vai mostrar o julgamento do nosso erro, é ela que vai mostrar para nós a forma como nós deveremos corrigir esses erros. Né? Mas digamos que eu fiz essa agressão violenta ao meu corpo. Ora, numa existência seguinte, eu virei com as deficiências causadas ao meu corpo na existência anterior. Eu virei. Para quê? Para que eu possa, durante algum tempo, vamos dizer assim, ter uma limitante no meu corpo em função daqueles erros passados. Então, eu vou apresentar ali, vamos a um exemplo simples, né? Digamos que eu tivesse, por exemplo, né, cometido esse ato, né, impensado contra mim mesmo através da inalação de gases tóxicos. Tá? Eu agredi meu pulmão, né? Eu me envenenei, eu acabei comigo mesmo. Tá? Na encarnação seguinte, eu certamente retornarei como? Né? Com efezemas pulmonares, com problemas de bronquite, de asma, né? Uma série de coisas, né? com aquelas doenças, né? Obstrutivas do meu pulmão, em função daquele erro. Tá? Então, eu venho, e isso é uma expiação do meu erro passado. Por que é uma expiação? Porque eu tenho que, durante uma existência, tá, sofrer aqui aquilo que eu fiz de errado, para aprender a dar valor ao meu corpo, para aprender a dar valor à minha própria vida. Tá? Então, eu venho com essa deficiência. Isso é uma expiação, porque essa expiação também ela serve para uma outra coisa. Porque quando eu plasmo no meu corpo físico toda essa doença, na realidade, eu estarei também recompondo o meu perispírito. Quando eu retornar ao mundo espiritual, ao término dessa existência, tá? Eu terei resgatado, em parte, vou dizer por quê, em parte, né? Ou, na totalidade, aquele erro do passado. Então, isso é uma expiação. Mas por que Kardec diz que isso também é uma prova? A expiação é uma prova. E é. Se nós pararmos para pensar, é também uma prova. Que prova? A prova da aceitação. Porque quantos de nós reclama das doenças? Quantos de nós vive reclamando? Meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Meu Deus, por que eu tenho esse corpo com essas deficiências? Né? Que eu não me conformo com isso e aquilo. Nós murmuramos. Tá? E isso é não aceitação. Tá? Então, é a prova. É a prova. Que prova de você aceitar aquela expiação, de você aceitar aquelas deficiências, resignadamente. É por isso que eu falei, se você não aceita, você retorna, tá? Uma recuperação parcial para o mundo espiritual. Se você aceita aquilo e trata da sua vida, você trata do seu corpo, durante todo essa existência, né? Você vai usar tudo aquilo que a medicina tem a seu dispor, aí você está o quê? Aceitando aquela expiação. É dura, é difícil, às vezes, né? Quantas coisas nos impõem, né, determinadas doenças, né? Aqueles que têm, já que nós estamos dando como exemplo, né, os problemas pulmonares, né? Quantos passam a vida inteira, né, com aquelas dificuldades respiratórias, né, usando bombinha e tudo mais, com aquela asma, aquela deficiência que tanto atrapalha durante a existência. Mas se você aceita isso resignadamente, você está crescendo, você está evoluindo, você está indo adiante.
nisso daí. Tá? Então, é uma expiação que te leva também a uma prova. Então, resgatado isso, né, conversado sobre isso, agora vamos ao contrário. Né? Vamos ao contrário. Uma prova que também pode ser uma expiação. Nós estamos falando em doença. Né? E o que é? Vamos ampliar um pouco mais a doença. Nós temos um doente. Ali, ó, falei ainda há pouco. O doente que aceita a doença e o doente que não aceita a doença. Tudo bem. Agora, não falamos ainda há pouco de família, vamos ver o comportamento da família perante aquele doente. Aqueles que se preocupam com o doente, aqueles que se empenham junto àquele doente, aqueles que se doam àquele doente e aqueles que simplesmente abandonam aquele doente. Não querem nem saber. Eu conheço uma família formada por 5 irmãos, tá, que pura e simplesmente fizeram o quê? Como uma das irmãs, me parece que a caçula, era a única que não tinha família constituída, é solteira, né, embora já com os seus quase 40 anos de idade e tudo mais, optou, não quis, talvez não estivesse na programação reencarnatória dela, formar uma nova família, não sabemos. Né? Então, mas ela tem a vida dela, se dedica a todo mundo e tudo mais. O que os outros irmãos fizeram? Se reuniram e decretaram que ela seria a responsável pelos pais. E o que fizeram? Despejaram, vamos dizer, entre aspas, os pais dentro da casa da irmã, tá? Já com bastante idade, todos dois, para que cuidem. E eles são provedores materiais e financeiros de tudo aquilo que os dois velhinhos precisam. Ora, o que nós estamos vendo nisso daí? Primeiro, o não cumprimento do mandamento, honrar a pai e mãe. E segundo, olha o que nós estamos vendo, o que está acontecendo. Aquele que se dedica a um doente, tá, ele está ali passando por uma prova. Ele está ali passando por uma prova. Que prova é essa? De cuidar de alguém, desenvolver o amor ao seu semelhante, o amar ao próximo como a si mesmo, como nos mostrou Jesus. Ele está levando isso ali o tempo todo, se dedicando com carinho. Ao mesmo tempo, ele está ali desenvolvendo paciência, resignação, humildade, principalmente desenvolvendo tudo isso, tá? Se aquele doente é aquele doente que não aceita a doença, que reclama, que fala, e não sei mais o quê, que murmura, é mal-humorado o tempo todo, né? E você está ali do lado. Não, vamos lá, e pega. Não quero ir a médico, não quero tomar remédio, não quero fazer isso, fazer aquilo. E você ali, resignadamente, né? Você cuida daquele doente ali. Tá? E isso é uma prova para ver se você vence, tá, todas essas dificuldades. Se você, na realidade, se você está mesmo, tá, amando ao seu semelhante. E aonde entra a expiação nisso tudo? Muito simples. Será que aquele doente, tá, em outra reencarnação, tá, ele não contraiu doença, ou ele não acabou com a própria vida, ou ele, de qualquer forma, tá, atingiu ao seu corpo por sua causa? Você o induziu a isso? Você o levou a isso? Pelo abandono, né, por negligência, por tantas outras coisas mais? Olha a sua expiação aí, né, de você ter que desenvolver um trabalho pela recuperação da saúde daquele cuja saúde você ajudou a destruir em outra existência. Então,
mecanismo divino é perfeito. É perfeito. Volto a dizer, nada acontece por acaso. Tá? Quando estamos envolvidos numa prova, essa prova é também para ver se nós estamos, tá, realmente comprometidos em corrigir um erro do passado, tá, junto com a expiação. Porque nós, muitas das vezes, perdoamos alguém. Mas será que perdoamos mesmo? E a reencarnação nos coloca, muitas das vezes, junto daquele companheiro, para quê? Para que nós ali, junto dele, aquele a quem eu prejudiquei no passado, ou que fui prejudicado por ele, mas que eu digo que perdoei. Será que junto com ele, tá, sem a lembrança do passado, eu consigo realmente criar um padrão de amizade com ele, criar um envolvimento de fraternidade com ele, perdoar novas agressões, novas ofensas dele, tá? Entendendo que ele também é um espírito em evolução como eu e que precisa de ajuda, precisa de tolerância lá. Então, vejo, tudo é dessa forma. Então, provas e expiações. Expiações e provas. Uma não anda separada da outra. Se você tem uma expiação, alguma coisa de errado você fez. Tá? Alguma falta foi cometida lá atrás. E você está ali resgatando aquele erro. Em paralelo a isso, você tem a prova, tá, de o quê? Da aceitação para poder progredir. Se, por outro lado, você tem uma prova, tá, de dedicação aos seus semelhantes, de trabalho, né, que ingratidão, né? Está lá até no nosso próprio Evangelho, a ingratidão, né? Ingratidão dos filhos. Quantas e quantas vezes você se dedica a vida inteira àquele filho e ele é ingrato com você, aquele filho, aquele parente, aquele amigo, né? Agora mesmo, nessa pandemia, né? Quantos aí estão trabalhando no bem, quantos estão fazendo tantas coisas maravilhosas, tá? E, no entanto, o que acontece? Né? Estão recebendo a ingratidão, estão recebendo o desdém, estão recebendo a ironia dos outros, estão recebendo a crítica dos outros. Né? Sei por que você faz isso, olha lá, não querem nada com a vida, não trabalham. Tal. Quantas vezes nós vamos ouvir isso? Tá? Mas isso é uma prova, né? Na sua persistência, na sua perseverança no trabalho no bem. Não importa se os outros não estão fazendo, não importa a crítica dos outros. Faça você. É isso que nós temos que fazer. Faça a sua parte. Desenvolva esse amor ao seu semelhante. Tá? Porque, certamente, você está imbuído disso, não só pelas suas conquistas também do passado. Né? Você já conquistou, tá, dentro de você esses rudimentos, esse início de amor aos seus semelhantes. Então, você está ali se doando, tá? Ampliando isso daí, quem sabe até numa prova muito grande, para quê? Para cometimentos maiores numa futura existência. Tá? Você assumir encargos muito maiores em outras existências, tá? Lá no futuro. Tá? Também estamos aqui. Né? A prova e a expiação não só servem, né, como teste, isso e aquilo, mas também como preparação para cada um de nós. Porque tudo aquilo que você armazena ali de bem, de caridade, né, todo bem, como diz Emmanuel, né, todo bem que você faça será seu advogado em qualquer lugar. Tá? Então, sempre haverá alguém para mostrar o bem que você fez e o quanto você evolui com isso. Né? Então, quanto mais nós trabalhamos no bem, maiores são os encargos que serão nos dados mais lá na frente. Tá? Teremos ampliando tudo isso. E é assim que hoje nós falamos dos nossos mentores, né? De todos esses espíritos
já tão evoluídos que nos ajudam, né, que são os mentores das nossas casas, que são todos aqueles que trazem essas belíssimas páginas, né, aí elucidando a doutrina espírita para todos nós, né, todos eles só chegaram nesses encargos porque começaram nos encargos pequeninos, tá? E foram crescendo cada vez mais. Tá? Então, Joana de Ângeles, numa de suas páginas, ela nos fala exatamente sobre isso. Tá? Para chegarmos a um trabalho grandioso, temos que começar das coisas mais pequeninas possíveis. Tá? E as coisas pequeninas é exatamente o nosso comportamento nisso tudo. Tá? Por que nós estamos falando tudo isso? Tá? Por quê? Por esse momento. Né? Estamos apresentando aí provas, expiações, dificuldades, né? Em função exatamente desse momento novo para nós. Né? Quando imaginávamos que íamos ficar nesse isolamento social? Né? Quando íamos imaginar que estaríamos nos relacionando desta forma agora, né? Através de uma tela de um computador, né? Estudando, conversando, dialogando através de uma tela, sem o calor da presença física junto de todos nós, né? Ali os abraços, os reencontros e tudo. Né? Dentro da nossa casa espírita, dentro da nossa família, dentro da sociedade, do ambiente de amizade que nós temos. Né? Nunca imaginamos passar por isso. Tá? E estamos vendo já o reflexo disso tudo. E qual o reflexo? Nenhum de nós estava preparado para isso. Mas muitos de nós, tá, conseguimos entender e nos adaptamos. Tá? Muitos, eu, por exemplo, sempre falo isso, né? A oportunidade de você ler, de você estudar, de você abrir uma mídia qualquer, um jornal, ou ver na televisão, as coisas acontecendo e se socorrer na doutrina para entender tudo isso. Mas muitos não conhecem isso, não têm essa vivência. Então, compete a nós, espíritas, trabalharmos nisso. Compete a nós levarmos esse conhecimento para todos. Ah, mas fulano não vai aceitar, não vai gostar. Nós estamos fazendo um pré-julgamento. Tá? E mesmo que não aceite, passa a não ser mais problema nosso, é problema dele. Mas também a não aceitação ali, naquela hora, talvez seja momentânea. Por quê? Joana de Ângeles, ela também, lá no, acho que em episódios diários, ela nos fala, né, que quando você coloca isso tudo para alguém, você está plantando uma semente. Você está colocando a semente. O desabrochar daquela semente, o frutificar, não é mais problema seu. Já está guardado lá. E um dia, aquele companheiro vai ser levado a alguma situação em que vai lembrar daquilo que você falou para ele. Tá? E ele, então, vai despertar. Como um dia nós despertamos e chegamos dentro da doutrina espírita. Então, hoje, o não entendimento de tudo isso, voltamos lá no início, né, quando eu falei, né, que procura-se apoio nas religiões e não se encontra uma resposta. Nós podemos levar um alento, uma resposta a todos. Então, as pessoas que não têm isso estão sofrendo. Síndrome do pânico. Quantos deixaram de ir a médico, sair de casa, se trancafiaram dentro de casa com medo de pegar essa doença? Quantos estão apavorados? Eu conheço um casal que eles, desde que começou essa pandemia, eles não saem de casa para nada, nada, nada. Ele é síndico de um prédio imenso, um prédio de mais de 20 andares, com não sei quantos apartamentos, e ele está se relacionando com todos os empregados do prédio através de vídeo. Tem um vazamento aqui. Aí eles filmam aquilo, mandam para ele, tá? E ele, então, de lá,
de dentro da casa dele, ele diz o que é para ser feito. Olha só a que ponto as pessoas chegam, tá? Com medo, desacreditados, porque não conseguem entender nada disso. Está aí o nosso trabalho, está aí a nossa hora. Tem uma ferramentazinha hoje à nossa disposição que quase ninguém utiliza, eu não entendo por quê. Tá? Chama-se, sabe o quê? Chamada de vídeo via WhatsApp. Ora, nós usamos o WhatsApp o dia inteiro para mandar mensagem, para isso, para aquilo e tudo mais. É emoji para cá, é emoji para lá, é uma palavra aqui, outra palavra ali. Mas isso é muito frio. Isso é muito frio. Nós temos que levar o calor a outras pessoas. Pegue a sua lista de contatos e vá lá. Ou vou ligar para fulano. Toca lá na câmerazinha, faça uma chamada de vídeo para ele. Você vai ver a alegria da pessoa quando você entrar, né, a sua fisionomia. E ele vai ver, você vai vê-lo também. É um substituto, mais ou menos, do quê? Da nossa presença física. Mas fica mais caloroso, fica mais gostoso. E nós podemos levar isso. Quebramos aquela solidão daquela pessoa. Tá? Abrimos uma oportunidade ali, ao vivo e a cores, muitas das vezes, dela desabafar com a gente, dela conversar, dela colocar os seus temores para fora, para todos nós. Quantos estão aí num processo de pré-depressão ou já em depressão, né? Por causa dessa solidão, por causa desse pânico todo. Né? Uma chamada de vídeo é importante por causa disso, né? Porque você está ali frente a frente, conversando. Converse, né? Abra a conversa, leve algum ensinamento, ouça o que aquele companheiro tem para ouvir e faça a sua parte. Leve lá o amor, leve lá a caridade, leve a fraternidade, leve o ensinamento a todos eles. É muito importante nós fazermos isso. Está nas nossas mãos fazer isso. Nós temos essa oportunidade e não podemos perdê-la em hipótese alguma. Vamos usar isso. Vamos fazer isso todos os dias, 1, 2 vezes por dia. Vamos substituir o dedinho no teclado pela palavra, ali, pela imagem, pela visualização um do outro, e nós vamos ver o quanto nós podemos ajudar aos nossos semelhantes. Porque, afinal de contas, não podemos esquecer que lá em O Livro dos Espíritos nós vamos encontrar um ensinamento dos Espíritos que nos diz o seguinte, e é com ele que encerramos aqui esse nosso bate-papo, né? Quando os Espíritos nos dizem: todos nós somos responsáveis pelo mal que ocorra em função do bem que deixamos de praticar. Se nós temos essas ferramentas à nossa disposição para praticar o bem, façamos isso. Que Jesus nos ilumine, guarde e abençoe, e até um próximo encontro.